Estamos na lição de número 6. Faremos o resumo agora desta lição muito importante com o título A Justiça de Deus. O textual está dizendo: com o puro te mostrarás puro e com o perverso te mostrarás indomável. Está no Salmo 18, de número 26, versículo 26. Verdade prática: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então esta lição é muito interessante porque essa lição está descrevendo que o nosso Deus, ele controla e comanda todas as nações e que as nações, quando se rebelam contra ele, as nações, quando se afastam de Deus, vem sobre estas nações, né, todo tipo de pestilência, fome, crise econômica. Nós temos visto isso hoje, as guerras, né? A Europa se afastou de Deus, a Europa hoje está em crise econômica, Estados Unidos se afastou de Deus, está em crise econômica. Então nós temos que orar pela nossa nação e que Deus tenha misericórdia desta nação. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 14, do verso 12 ao verso de número 21. E a nossa introdução está dizendo: é importante compreender a estrutura, né, do discurso de Ezequiel aqui no nosso texto áureo. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Uma pergunta, né? Ou seja, de uma terra qualquer para depois dirigir-se à casa de Israel? É o que parece. Então, ele aqui está descrevendo, né, quando qualquer uma nação se rebelar contra Deus. Então, ele vai falando a modo genérico e depois chega ao que Jerusalém estava fazendo, ao pecado que Jerusalém estava cometendo, né? E que Jerusalém, né, não quis se arrepender. Então vamos lá, parte primeira da nossa lição sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta aos profetas do Antigo Testamento, né, nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. Então vamos aqui para o item 1 da primeira parte, o discurso profético. Então, à luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. Então, você pode guardar bem isso. O nosso Deus, ele jamais vai trazer um juízo sobre uma nação ou sobre uma pessoa sem que antes ele avise, sem que antes ele convide esta pessoa, né, ao arrependimento. Então o perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Então veja bem, a cidade de Nínive, o pecado dela era terrível. Então aquela cidade de Nínive, eles eram muito cruéis com os povos que eles escravizavam, entre eles Israel. O próprio Jonas não queria pregar o arrependimento ali, porque ele achava que aquele povo não merecia, né? De certa forma, ele achava que aquele povo não merecia o perdão de Deus. Mas veja bem, o perdão de Deus é para todas as pessoas. Então, quando o juízo de Deus vem, é porque foi rejeitado a misericórdia. Então, Deus primeiro apresenta a misericórdia e depois, quando é rejeitada a misericórdia, aí sim vem o juízo de Deus. Amém? Então, que Deus tenha compaixão e misericórdia da nossa nação. No item 2 aqui, a primeira parte do oráculo ou da mensagem, né? Então a expressão quando uma terra pecar contra mim, então pode se aplicar a qualquer povo. Então aqui o Ezequiel, o profeta, está dizendo: olha, Deus é o Deus das nações, é o Deus de todo o planeta. Então quando qualquer terra pecar contra o Senhor e não se arrepender, então virá o castigo. Existem inúmeras formas de Deus castigar, um povo, né? Um povo desobediente e quanto mais um povo que não quer se arrepender. Então, ele torna instável o sustento do pão, está escrito lá, ou está escrito lá nos versículos, né? Ele torna instável o sustento do pão. Como será feito isso? Como é isso? Então, a palavra profética ela esclarece com carestia, ou seja, pobreza, escassez, fome, extermínio de seus moradores e até dos animais. Então, o exemplo que eu dei para vocês, veja bem, a Europa, como é rica a Europa. Então, a Europa, com toda a sua riqueza, eles se afastaram de Deus, dizendo assim: olha, nós comandamos a nossa vida, nós temos uma economia forte, nós temos o euro, e de repente agora estão em crise, estão sofrendo com a guerra lá entre os Estados Unidos, né, e a Ucrânia, ou entre a Rússia, né, perdão, entre a Rússia e a Ucrânia, e os Estados Unidos também agora, né, estão, quanto que esse país se afastou de Deus, quanto que esse país, né, estão rejeitando a Deus e estão sofrendo, está uma inflação galopante nesses países, o aumento de preço de todas as coisas nesse país. Por isso nós temos que nos colocar diante de Deus, nós temos que orar por esta nação brasileira e nos unirmos em oração e buscarmos a presença do Senhor. No item 3 aqui, ó, descrição
destruição dos agentes do juízo divino. Então, Javé, né? Ele usa aqui a expressão nessa revista, o autor usa a expressão Javé ou Iavé. Então, antigamente nós falávamos muito de Jeová, né? Mas a tradução mais correta seria Javé ou Iavé, que significa o nosso Deus, o Senhor com letra maiúscula. Então, é Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Então, o que Israel fazia? Fazia como as nações pagãs. Então, quando ia fazer a colheita ou quando ia se plantar, eles dedicavam aquilo a Baal. Então, isso é uma coisa muito terrível. Quando a pessoa não adora o Senhor, quando não coloca nas mãos de Deus. Então, nós temos somente um nome que é sobre todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós nos afastarmos dessa adoração a Jesus, se nós nos afastarmos, né, de honrarmos o nome de Jesus, então as misérias e toda essa pestilência virá sobre a nossa vida. Por quê? Porque aquele que se afasta de Deus não sobrará nada para ele que não seja as misérias deste mundo. Então por que Deus permite isso? Porque Deus quer que o povo se volte a ele. Então Deus não quer que o povo permaneça afastado da sua presença. E todo ser humano tem sede de Deus, mas devemos buscar ele da maneira certa e sermos abençoados por ele. Amém? Então quando um povo se afasta, vem então o que? Os juízos de Deus. Então vem aqui os juízos de Deus que estão descritos. Ó. A seca era um sinal visível, né, do castigo de Deus. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, né, também resulta em fome e pestes. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária, né, e a peste é resultado de epidemia causada por mortes e também em campo de batalha. Então todas essas pestilências, Deus já alertava o seu povo. Por quê? Porque Deus quer o melhor para o ser humano. Tanto isso é verdade que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para a parte 2 da lição sobre a petição que Deus não atende. Ó, pastor, mas tem uma petição que Deus não atende? Sim, tem uma petição que Deus não atende. Mas por quê? Porque nós vamos explicar aqui agora. Ainda que algum justo clame a Deus, ainda que alguma pessoa muito sincera clame a Deus, Deus pode não atender. Por quê? Nós vamos agora observar aqui nesse detalhe aqui dessa explicação. Olha, nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas, né, de orações intercessórias de justos que Deus não atende. E qual é o exemplo disso? É porque o povo já se distanciou, o povo não aceitou, né, o convite de Deus ao arrependimento. E nós vamos ver também algumas orações intercessórias, né, que Deus atendeu. Então nós vamos ver o exemplo de Moisés, Samuel, de Noé, Daniel e Jó. Então vamos lá. No item 1 aqui, exemplos de intercessão pelo pecador. Então Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra quando Abraão fazia sua oração intercessória. Se houvesse ali ao menos 10 justos. Vocês lembram dessa história em Gênesis 18? O Abraão, né? Deus vai visitar Abraão e o próprio Senhor Jesus Cristo está conversando com ele. 3 anjos aparecem ali a Abraão, conversam com ele. 2 vão para Sodoma e Gomorra ver o que está acontecendo para destruir aquela cidade. Um fica conversando com Abraão, nós chamamos de teofania, que é a apresentação que Jesus Cristo faz para uma pessoa em forma angelical, né? Porque o nosso Deus, se ele, na sua forma real, não pode aparecer a um ser humano, que o ser humano morreria pela sua grandeza, né? Magnitude, mas então nós chamamos de teofania, que se apresenta em forma angelical. Então agora o próprio Senhor Jesus Cristo ali conversando com Abraão e dizendo a ele, né, o que faria, porque ele chama Abraão de amigo. Então Abraão começa a interceder e diz: se houver 50 justos, o senhor pouparia a cidade? Então Jesus diz a ele: vou poupar a cidade se houver 50. E Abraão ficou sem graça, né, porque ele viu que aquela cidade era muito terrível e falou assim: mas se para 50 faltar 5? Ele fala: não, por amor aos 45, e se faltar mais 5? Então ele vai falando naquela intercessão até que ele chega em 10. E quando chega em 10, o Senhor diz a ele: não, se houver 10 justos, eu vou poupar toda a cidade. Veja bem, não havia 10 justos. Por quê? Porque ali é convidado a sair da cidade o justo Ló, a sua esposa, as suas 2 filhas e os 2 genros, né, que casariam com as suas filhas. Então veja bem, essas 6 pessoas são convidadas a sair da cidade, 2 delas já rejeitam, que são os genros. Quando as 4 pessoas estão saindo, que é Jó, a sua esposa e as 2 filhas, havia um mandamento ali do anjo dizendo: não olhe para trás. A esposa de Jó, a esposa de Ló, desculpa, meu irmão, Ló, a esposa de Ló olha para trás. Agora somente 3 pessoas saem daquela cidade, somente 3 pessoas, Ló e as suas 2 filhas. Então, ou seja, havia apenas 3 justos naquela cidade.
E Deus falou para Abraão, ó, se houver 10, então eu vou poupar a cidade. Então, olha como que aquela cidade estava distanciada de Deus, né? Então, Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas suas petições a favor do povo. Então, nós vamos ver Samuel chamando o povo ao arrependimento, e nós vamos ver também Moisés, né? Quando ele sobe no monte ali para receber os 10 mandamentos, o povo faz um bezerro de ouro. Depois Moisés intercede a Deus, né? Fala, Deus, tem misericórdia deste povo, perdoa este povo. Então são orações intercessórias que Deus ouviu, e Deus ouviu, né, e atendeu uma oração intercessória pelo povo. Veja bem, inspirado nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros, intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Então temos que orar, Senhor, guarde esta nação, guarde o Brasil, tenha misericórdia desta nação e converta esta nação a Ti, Senhor Jesus Cristo. No item 2 aqui, um castigo inevitável às reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, né? Desde a peregrinação no deserto, levar a nação a uma apostasia generalizada. Veja bem, por que que Deus não atende, né? Nós estamos falando aqui, quando Deus não atende uma petição, é por causa da apostasia generalizada. Uma pessoa que estiver apostatado da fé, por mais que você ore por ele, por mais que você clame por ele, por mais que você tenha amor por ele está rejeitando Deus, ele não quer nada com Deus. Então nós temos que pedir a Deus para que as pessoas, e também aconselhar, né, com muito amor e carinho, para que as pessoas não venham se apostatar da fé. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando o seguinte: olha, nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Olha lá em Jeremias 15:1, nós lembramos que Jeremias, Ezequiel e Daniel foram contemporâneos. Então Ezequiel está lá no cativeiro clamando, Daniel está no palácio clamando e Jeremias está lá em Jerusalém clamando. E Deus falou para Jeremias: olha, se Moisés fizesse essa oração, se Samuel fizesse essa oração, não seriam atendidos. Por quê? Porque o povo não queria arrependimento, o povo estava apostatado, né, com o coração endurecido e rejeitando conscientemente as coisas de Deus. Que Deus tenha compaixão e misericórdia. Viu? Item 3, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Por quê? O pecado é chamado o pecado para a morte. Está lá em João, né? O apóstolo João escreve, é 1 João 5,16. Esse pecado para a morte, tem pessoas que têm dificuldade de interpretar ele. O que é o pecado para a morte? É quando a apostasia total, né, toma conta do indivíduo. E o que é apostasia? A pessoa, então, ela passa a trabalhar contra as coisas de Deus. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino contra a cidade de Jerusalém. Então o que é o apostatado? É aquele que trabalha, ele antes defendia a fé e agora ele trabalha contra as coisas de Deus, viu? Uma pessoa que não foi crente, não conheceu a palavra do Senhor, não tem como ele ser um apostatado, viu? Ele pode ser ali um rebelde, ele pode tentar desfazer das coisas de Deus, desfalar porque ele não conhece, mas não é o apostatado. O apostatado, ele outrora defendia a fé, era um crente, ia na igreja, lia a Bíblia, defendia a palavra, estudava a palavra, de repente agora se torna um inimigo da palavra. Então, que nós tenhamos cuidado, nós que conhecemos a palavra, temos que tomar o cuidado para nós não nos tornarmos também e não nos apostatarmos. Parte 3 e última, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado, né? Então Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar pecado do povo por causa dos justos da cidade. Então estava com isso na mente. O que ele falou? Não, vamos continuar tranquilo aqui, porque tem gente buscando, tem gente orando, o profeta Jeremias está aqui conosco, então Deus não vai destruir a cidade. Esse era o pensamento deles. Olha o item 1. Porque o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia um relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Porque, olha só, se apenas 10 justos, né, seria o suficiente para salvar aquela nação, então eles estavam aqui tranquilos. E outra coisa, o que eles imaginavam? Nós temos o templo, nós temos a presença de Deus, mas Ezequiel deixou claro, a presença de Deus foi embora do templo, foi embora daquela nação, porque aquela nação rejeitou a Deus. Alguém questionou, né, quando foi destruída as torres gêmeas ali dos Estados Unidos, alguém questionou
E foi perguntar ali a um grande evangelista da sua época, e aquele evangelista então respondeu, alguém disse, é porque Deus permitiu isso. Ele disse assim, olha, há muito tempo que os Estados Unidos têm rejeitado a Deus, têm tirado as Bíblias das escolas, têm rejeitado as orações, têm proibido isso, proibido aquilo. Então há muito tempo nós temos rejeitado Deus, e agora quando vem um abalo como esse, vocês vão dizer que Deus é que está nos abandonando? Não, é o homem que abandona a Deus, ainda que estivesse no meio dela, no meio da cidade. Olha só, 3 homens, Noé, Daniel e Jó, e eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. Então Ezequiel deixou claro, ainda que houvesse esses homens no meio da cidade clamando, salvaria apenas a alma deles, nem os seus filhos seriam salvos se não fossem justos, se não buscassem a Deus. No item 2 aqui, Noé, Daniel e Jó. Porque Daniel, há quem surpreenda, né, por estar o nome de Daniel juntamente aqui com esses dois grandes patriarcas, que é Noé e Jó. Por quê? Porque Daniel na época era um jovem ainda, né? Ainda era jovem, era novo. Mas só que Daniel ele já era reconhecido. Por quê? Porque Daniel, assim que chegou no palácio, ele e seus 3 amigos, eles começaram a se dedicar a Deus. E essa fama dele de buscar a Deus correu por todo o reino, viu? No item 3 aqui, ó. O profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamento, né, sobre a identidade do Daniel falado aqui, que está dizendo deixou claro que Ezequiel, ainda que estivesse no meio dela Noé, Daniel e Jó, Deus não livraria a cidade, livraria apenas 3 homens, nem os seus filhos e filhas seriam livres, somente aquele que busca a Deus e que fica firme. Então, aqui alguém questiona se realmente é o Daniel, né, o profeta que estava lá no palácio. Então, o que ele sugere aqui? Porque na escrita ali original tá Dan, com o final é L, e o nome de Daniel, na verdade, é Dan com o final El. Então, eles imaginam o seguinte, alguns estudiosos pensam que não é o mesmo Daniel, mas aqui o autor está explicando, olha só, está explicando o seguinte, o fato de ser muito jovem para ser contado, né, entre dois grandes patriarcas, isso não era um problema. Por quê? Porque então muitos expositores aqui do Antigo Testamento consideram tais argumentos suficientes. Ah, ele era muito jovem, suficiente. Por quê? Pois não se deve dar importância a essa ortografia, porque essa ortografia aqui, ela não quer dizer que não fosse o profeta Daniel, esse problema aqui de ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Então, provavelmente aqui, Ezequiel estava falando do jovem Daniel mesmo, que chegou no palácio, destacou, jejuou, não participou dos manjares do rei, e ele foi se destacando, ele ficou entre os 3 presidentes maiores que governavam ali a Babilônia. Foi o grande Babilônia foi o grande império de todos os tempos, e os 3 que mandavam em todo o império ali, que se chamava de 3 presidentes, entre eles estava que Daniel. E a Bíblia fala que entre os 3 presidentes o que mais destacava é Daniel, porque nele havia o espírito do Deus Altíssimo, tá vendo só? Então, além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. Então, a reputação de Daniel e a sua fé e sua sabedoria se espalhou rapidamente. Então, veja bem, não importa a idade de uma pessoa, desde que ela busca a Deus, se dedique, Deus vai usá-la, viu? Então, mesmo que você seja jovem, Deus quer te usar. E mesmo que você seja de mais idade, Deus quer te usar também, amém? Conclusão, concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Veja bem, então é importante ter em mente esse conceito para não confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador, né, que crê em Jesus Cristo. Então nós sabemos que nós somos justificados por Cristo, mas nós temos que fazer o quê? Andar em boas obras, andar em justiça, né? Procurar o quê? Fazer sempre o bem, procurar sempre, né, a orientação do Espírito Santo. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1, o que ficamos sabendo à luz das Escrituras sobre a ira de Deus? Olha, veja bem, a ira de Deus nunca acontece sem justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Então Deus avisa antes, viu? Pergunta 2, quais os agentes do juízo divino? Então são 4 agentes, né? Falada ali. Então quais são os agentes? A seca, a espada, a peste, a fome e também animais ferozes, que são citados 5 agentes aqui. Pergunta 3, quais os 2 baluartes de Israel que tiveram as suas orações intercessórias pelo povo atendidas? Então quais são esses baluartes? Moisés e Samuel. Os 2 baluartes de Israel foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebeliões. Deus teve misericórdia, né? Por quê? Porque viu ele no povo
um coração de arrependimento, através do que? Da exortação destes homens. Por isso nós precisamos exortar, pregar, para que o povo venha nesse conhecimento da verdade. Pergunta 4, por que a maioria não acreditava no juízo divino anunciado por Ezequiel? Porque, veja bem, se apenas 10 justos, né, houvesse lá na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus iria poupá-la. Então o que eles imaginaram? Vamos ficar tranquilos, né? Tem mais de 10 justos, nós temos o profeta Jeremias aqui clamando por nós temos o templo, mas a presença de Deus no templo foi embora, a rebelião do povo foi contumaz, o povo não queria se arrepender e o juízo de Deus veio sobre aquela nação. Por isso precisamos clamar pela nação brasileira. Pergunta 5, quais os patriarcas citados na profecia como exemplo de justos, né, que não teria suas petições atendidas em favor do povo, mas apenas sua própria, apenas pela sua própria justiça, né, seriam salvos apenas eles? Então quais são? Noé, Daniel e Jó. Então se Noé, Daniel e Jó estiver dentro de uma nação, seja ela qual for, e aquela nação estiver totalmente rebeliada diante de Deus, mesmo que esses três estivessem lá e orassem e clamassem por ela, não seria a poupada aquela nação, mas apenas estes justos. E a Bíblia diz aqui, ó, nem seus filhos, viu? Então não adianta ser filho de crente, ser filho de quem ora, tem que buscar a Deus também, se converter e se colocar na presença de Deus, amém? Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima aula.